conexão com a natureza. E eu sou apaixonado por ela, né? Por isso que eu criei a página SOS Menos Plástico e tive essa iniciativa de estar compartilhando e conscientizando as pessoas. Então, a iniciativa aqui tua, Mayumi, de convidar, foi muito legal, fiquei muito feliz. E a minha vontade é essa, falar mais sobre isso. Quanto mais pessoas darem oportunidade de poder falar sobre esse assunto, mais pessoas vão poder se conscientizar, né? Porque comigo foi assim também, né? Teve alguém que falar para mim para eu poder também começar a mudar meus hábitos, né? Então eu acredito muito nisso. Se a gente abrir mais espaço para isso, vai ser bem positivo. Vai ser uma rede de interação, de positividade e vai ser muito bom. Aí, desmutei. Perfeito. E, Gabriel, diz pra gente, assim, você mencionou como é que foi esse insight, foi alguém que teve que falar pra você, mas antes disso, como tu considerava a tua relação com a natureza? Tipo, a gente admira às vezes, mas quando a gente não sabe muito bem o que fazer, talvez a gente não ajude muito. E aí, às vezes, precisa mesmo de alguém pra falar. Então, diz pra gente como você teve esse insight. Tipo, não, realmente precisamos mudar aqui. Perfeito. Olha, eu sempre, como eu te falei, sempre tive muita conexão com a natureza, né? De ir na praia, de ter aquela paixão pelos animais, tudo mais. Só que eu não fazia nada, basicamente, né? Nada o quê? Em relação ao quê? Quando eu tinha 14 anos, eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, isso em 2010, há 10 anos atrás. E um professor de física, numa aula, ele comentou, né, que ele separava os materiais recicláveis, plástico, papel, e ele separava esses materiais para entregar para os catadores de lixo. Porque aqui em Navegante, não sei na cidade de vocês, se tem a coleta seletiva. Aqui não tem até hoje. 10 anos atrás não tinha e não tem ainda. Então, quando ele falou isso, foi um start assim para mim. Poxa, eu não tenho oportunidade de separar o lixo, porque o município, a cidade aqui não faz a coleta, mas eu posso então estar separando e levando, né, até os catadores. Eu tinha um vizinho catador, então era muito mais fácil para mim, né? Poxa, era pertinho de casa, tudo. Depois o vizinho se mudou e eu acabei perdendo esse hábito. Aí eu voltei de novo a jogar o lixo em qualquer lugar, né? De novo ali misturando para que a coleta fosse feita de qualquer jeito, misturando orgânico, reciclável, tudo junto, né? Até que eu saí da casa dos meus pais em 2017, fui morar sozinho e eu voltei a separar esses materiais, mesmo. E eu comecei a procurar, poxa, como é que eu vou fazer isso, né? Além disso, eu encontrei algumas páginas, não sei se todo mundo conhece, o movimento Menos um Lixo, que é da Fê Cortez, lá do Rio de Janeiro. Ela é incrível, maravilhosa. E é ela que me deu mais ainda conhecimento, né, através do que ela reposta ali no Instagram, no YouTube. E foi através dela que eu pude aprender que não é só separar para reciclagem, mas a gente também tem que reduzir o nosso consumo. Então, em 2019, eu tive a vontade de também compartilhar sobre isso com meus amigos mais próximos aqui, né? E eu criei o SOS Menos Plástico aqui para minha região, Navegantes, Itajaí, Santa Catarina, enfim, né? E acabou crescendo por todo o Brasil. Então, eu fiquei muito contente por causa disso também. Porque a ideia é essa, né? Quanto mais pessoas alcançarem isso, melhor. E então, pude compreender isso, Mayumi. Não é só separar para reciclagem. A gente tem que reduzir e reutilizar. Então, isso está até na biografia do SOS ali. Reduzir, reutilizar e reciclar, né? Porque os três precisam andar de mão dadas, né? Precisam andar juntos ali. Perfeito, Gabs. Só pra agilizar, a Elo entrou aqui. Elo, a gente tá falando de você, porque ele é de Navegante, Santa Catarina também. E tu é de Santa Catarina, né? Não sei se ela tá conseguindo escutar. De qual cidade ela é aí? Bora ver. Oi. Sim, sou de Santa Catarina. Sou aqui perto de Blumenau, moro em Timbó? Isso, aham. Ah, legal, pertinho. Aham. Conhece Navegação, né? Conheço, aham. Eu tenho a minha madrinha em casa ali na praia, vez ou outra a gente vai aí. Ah, que legal, que legal. Então tá certo. Mas... Obrigado por participando aí. Seja bem-vinda. Obrigada a você. Obrigada. Valeu. A Giovana tinha uma pergunta. Oi? Não, é que eu ia te interromper aqui, foi mal. Pergunta aí, Giovana.
Amiga, se tu quiser desmutar o microfone, pode desmutar, viu? Tá escutando? Agora sim. Tá bom. Eu tava vendo esses dias um documentário chamado Oceano de Plástico, né? E aí depois que eu assisti esse documentário, eu comecei a me pesquisar um pouquinho mais sobre isso. E aí, nessa pesquisa, eu comecei a ver as pessoas que estavam, como se fala, a sacolinha plástica que a gente geralmente usa para colocar o lixo, sabe? Eles estavam substituindo por jornal. Só que, assim, o jornal molha. E às vezes não dá para colocar o lixo no jornal. E eu comecei a pensar de que forma que eu poderia substituir a sacola plástica para colocar o lixo para alguma outra coisa. Porque tem gente que não mora perto daqueles negócios de lixo, sabe? Esqueci, daquelas caçamba. Então não tem como jogar o lixo diretamente na caçamba e ficar higienizando o cesto de lixo todos os dias, sabe? Então, de que forma que você acha assim que a gente poderia jogar o lixo sem ter que usar sacolas plásticas? É Giovana, né? Isso. Boa pergunta, Giovana. Essa é a pergunta que não quer calar. Muita gente faz essa pergunta ali no SOS Menos Plástico. E, inclusive, a Fê Cortez também falou sobre isso. As alternativas, uma delas, tu já sabe que tu falou sobre o jornal, né? Tu deve ter até visto. A gente publicou ontem um vídeo de um seguidor que ele faz até uma dobradura para colocar o jornal no cesto. Só que aí que tá um problema. Em relação a ele ser papel, ele vai molhar e vai acabar, às vezes, até furando, né? Isso aconteceu comigo algumas vezes também. O que a gente pode estar fazendo, então? O papelão ele é um pouco mais forte. A gente pode, então, estar tirando ali o jornal ou o saco de papel de pão também. Não sei se aí na cidade de vocês é aquele papel. Tem cidade que não é. Mas aqui na minha, o saco de papel de pão, o saco do pão é de papel. E acaba também dando de colocar também no lixo, por exemplo, no banheiro ou algum outro. Mas para o lixo molhado, ele fica realmente difícil. Ou a gente joga direto no papelão depois de tirar o máximo que pode do que está molhado, ou a gente vai ter que ser obrigado a estar usando um plástico. Só que daí, a Fê Cortez, ela até também falou sobre isso, só que é um plástico compostável. O compostável é aquele que se decompõe na natureza naturalmente, assim como o papel. Entendeu? Ele demora até 6 meses para estar se decompondo. Só que, infelizmente, Giovana, ele não é tão acessível para a gente. Ele é um pouco caro. Entendeu? Aí é que está o problema. Então, eu sempre respondo para as pessoas, olha, tem como a gente usar esse saco, só que ele é um pouco mais caro. Aí é que fica difícil. Querendo ou não, para a nossa realidade do Brasil, no geral, acaba sendo um pouco mais difícil. Então, eu sendo realista, eu vou te dizer, o que a gente puder colocar no papel, no jornal, no saco de pão de papel, a gente coloca. O que não dá, a gente é obrigado a colocar num saco de lixo que seja o mais próximo ali de se decompor naturalmente, né? Tentando evitar o máximo. Quanto mais tu reduzir, melhor. Aquilo que tu não conseguir, a gente vai tentar buscar uma outra alternativa, tá bom? Mas não adianta a gente ficar se cobrando também muito ou se desesperar por causa disso, né? Simplesmente pelo fato de tu estar consciente que esse é um problema e tu estar buscando alternativas, isso já é fantástico, tá certo? E obrigado pela pergunta, foi ótima. Aí, Gi, deixa eu só complementar aqui. Talvez uma das alternativas que o Gabriel falou possa ser a questão da compostagem. Tipo assim, tá certo que a compostagem em casa nem sempre consegue. Tem alguns materiais que não dá para colocar dentro da composteira caseira, né? Composteira residencial. Enfim. Mas, tipo, a grande maioria dos materiais, dos alimentos que a gente consegue, tipo, que ia pro lixo, né? Que ia pra dentro do saquinho plástico e tudo mais, pode ir pra composteira. Eu tô pensando em trazer alguém para falar de compostagem com a gente. Então, vamos ver se eu consigo achar alguém assim rápido. Mas é a meta. Gente, se alguém quiser estar dando pergunta no meio do caminho, pode fazer, viu? A gente só tá puxando a conversa aqui. Gabs, eu queria te fazer uma pergunta. Quando foi que você notou que a tua página teve esse crescimento assim explosivo, né? Porque acho que ela é uma das maiores páginas relacionadas à sustentabilidade e preservação ambiental que tem no Brasil. Assim, 91k de seguidores não é pouca coisa. E aí eu queria te perguntar, assim, quando é que teve essa explosão, cara? Como é que foi? Então,
Olha, foi algo bem interessante, mas no começo, como toda página que está começando, é um pouco mais difícil, né, o crescimento, né? Só que eu comecei no dia 1º de janeiro de 2019, com uma publicação, uma foto aqui da Praia de Navegantes, após o Réveillon. E eu fui fazendo publicações diariamente, né? Foi em abril, quando começou, através de uma publicação, e muitas pessoas compartilharam no direct ou colocaram no story, e assim foi chegando outros seguidores de outros estados, fora aqui de Santa Catarina, e foi uma avalanche, uma atrás da outra. Depois dessa publicação de abril, a página começou a crescer cada vez mais rápido. Então, o crescimento do SOS, na realidade, foi através dos seguidores, através dessa ajuda mútua, né? A gente publica, a gente faz uma publicação e os seguidores colocam nos seus stories e também compartilham com os amigos e assim vai. E o crescimento vai sendo cada vez mais rápido. Então, quando eu vi que a página estava crescendo, eu falei, nossa, a intenção era alcançar aqui Navegantes, cidade de Santa Catarina, e já está lá em São Paulo, Rio de Janeiro. Para tu ter uma ideia, 11% dos seguidores desses 91K que tu citou, 11% são de São Paulo. 6% são do Rio de Janeiro. Só para tu ter uma ideia. Então, Navegantes acaba nem aparecendo muito nessa estatística hoje em dia. A maioria é do Sudeste, para vocês terem uma ideia, né? Então, essa rede de compartilhamento das redes sociais hoje em dia é algo fantástico, que eu me surpreendi muito, fiquei muito feliz. Porque eu ficava pensando, será que até o final do ano vamos chegar a 1.000 seguidores, né? Que a minha intenção era crescer aqui na cidade. A cidade é pequena, a minha cidade tem 70 mil habitantes. Então, se chegasse em 1.000, eu já estava feliz da vida, né? Mas foi muito pelo contrário e acabou tendo um alcance bem maior do que eu imaginava. Foi muito legal. E essa interação é muito legal, Mayumi. Por exemplo, você aí de Santos, né? E o pessoal que está aí de São Paulo, do Nordeste. Gente, é tão legal essa interatividade, essa interação entre a gente acaba aprendendo uns com os outros, né? E eu aprendi muito com os seguidores da Suécia, muito mesmo, muito mesmo. Muita gente chega lá no direct, me manda o que faz em casa, me dá alternativas, ou fazem perguntas que a gente acaba trocando ideias, e isso é fantástico. Acho muito legal. Você puxou um assunto agora que eu fiquei curiosa pra saber, é como é que você remaneja tanta gente, assim? Porque eu imagino que seja bastante gente perguntando, dando ideia e tudo mais. E eu sei que quando eu fui chamar você no Insta pra falar, ele não vai me responder, cara, tem 91K de gente que tá chamando ele todos os dias, imagina. E aí tu respondeu, eu fiquei, meu amigo, esse cara respira o Instagram. Vive de quarentena, né, Mayumi? Mais ou menos isso. Então, olha, eu vou ser bem sincero. No começo, né? No começo da página, quando vinha alguém mandar uma mensagem para mim, nossa, eu tratava aquela pessoa no máximo que eu podia, né? Porque era uma pessoa nova que estava chegando. Chegou um momento que era tanta gente que eu comecei a perder, eu acabei perdendo o controle de tudo isso e eu fiquei, infelizmente, por um bom tempo sem responder muita gente, Mayumi. Tu teve a sorte de eu me dar aquele estalo e pensar, nossa, eu preciso responder essa galera, eu preciso responder. E eu tirei um dia para voltar a responder todo mundo. E foi bem no dia que tu mandou mensagem. Então, foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu respondia aqueles que apareciam na página principal, né? Mas muita gente vai para aquela página onde não, a gente tem que aceitar a mensagem, né? E você era uma daquelas que tinha que aceitar a mensagem também. Então, foi muito legal por isso. Muito legal por isso. A gente teve essa sorte de estar interagindo, né? E eu confesso que a quarentena ajudou também, mas... a quarentena ajudou também. Uma conexão, assim, mental, assim, destino. Que Mas loucura. você é sozinho pra responder essa galera toda ou tem alguém que te ajuda, assim? Então, eu vou dizer que 80% sou eu que respondo, mas eu tenho ajuda também do meu marido, né, que eu tô casado há 2 anos já, e ele também me incentivou a estar criando a página e tudo mais, então tem alguns momentos que ele também assume essa frente e ele acaba também respondendo alguns dos directs. Mas a maior parte sou eu. Sensacional. Nossa, gente, muito pesado. Eu fiquei, tipo... Eu tô pirando, às vezes, responder só a galera do projetinho. Eu tô, tipo... Ah! Tô surtando. Então, pensa. Eu ia te perguntar uma coisa importante que subiu agora da cabeça.
Mas, assim, mudando de assunto agora, tipo, eu tava Ah, stalkeando, eu sempre falo isso pra todo mundo, pra todos os meus convidados, eu falei, eu te stalkeei inteiro, assim, e aí eu vou pensando nas perguntas na hora com base nos meus stalks. E aí, eu vi que você tava fazendo geografia, né? Tu ainda tá ainda se graduando em geografia? sim, mãe, olha, esse é um caso interessante. Em 2016, eu comecei licenciatura em letras, em português. Eu seria professor de português, que eu sempre amei português, amo escrever, amo falar. E minha paixão de pequeno é jornalismo. Em 2017, a faculdade abriu inscrição para jornalismo e eu migrei para o jornalismo. Mas, infelizmente, por alguns detalhes, eu tive que parar a faculdade. Aí, nesse ano, eu comecei de novo a faculdade e eu iniciei licenciatura em geografia, que é uma área onde eu também amo, que envolve a natureza. Então, eu comecei esse ano. E, para minha sorte, teve essa pandemia e eu já entrei de férias um pouco mais cedo também. Então, eu comecei a faculdade faz um mês e já entrei de férias, adiantou as férias. Então, tô super novato aí, né? Esse ano é o meu ano de sorte. Esse Poxa ano, vida. cascaria. Nossa, tem muita Ô, gente que eu conheço, meus amigos, tipo, a gente se formou ano passado. É que eu não tô fazendo faculdade esse ano, porque eu decidi tirar um sabático, assim, pra decidir mesmo o que eu queria fazer. Mas meus amigos sim, também entraram na faculdade, começaram a faculdade há um mês, pá, pandemia. Já era. barbaridade, né? Queria te Mas fazer uma olha, pergunta. Ah, pode falar. em relação a estudar, Mayumi, olha, eu incentivo todo mundo, porque querendo ou não, eu tô com 24 anos, eu vou fazer 25, e eu vou te ser bem sincero, eu não tive muito apoio dos meus pais, não. Eles não me incentivavam muito a fazer faculdade, sabe? E isso hoje me pesa na minha consciência, porque eu poderia já estar formado, poderia já ter feito alguma coisa. Então, por isso que eu voltei. Porque eu estava pensando no final do ano passado, nossa, já poderia estar formado em letras, já poderia estar terminando esse ano jornalismo, mas não, eu parei no tempo e fiquei. Então, eu falei, não, ainda estou novo, vou recomeçar. Então, eu estou falando para todo mundo, olha, quem pode, recomece ou comece, né, de alguma forma, porque, querendo ou não, o estudo é fundamental. Fundamental mesmo. Oi? Não. Não, é que caiu o microfone aqui, grudou na caneta. Então tá Desculpa, gente, bom. sou atrapalhada. Eu ia te fazer essa pergunta. Acho muito bonitinho quando vocês falam de questão de estudo. Eu achei importante, porque é sempre um recomeço, né? Quando a gente decide, assim, entrar. É sempre uma Sim. questão de recomeço. Eu ia te perguntar agora, voltando pro assunto da página. Quando você quis começar ela, assim, eu imagino que você não esperava mesmo que tivesse tanta gente e tal. Mas, tipo, eu queria perguntar, em questão de conteúdo, o quanto você segue, tipo assim, o rumo da página se associa sempre ao plástico, mas geralmente você trata outros tipos de assunto dentro da questão de preservação ambiental? Ai. Peraí, Mayumi. Senhor. Congelou. Aguenta aí, gente, que o Gabriel sumiu. Luana, eu queria te dizer que eu adorei seu cabelo, tá muito bonito. Trazendo um assunto à tona, então, que você falou de compostagem, né? Aí eu falei pra você já, né, semana passada e tal, que eu tenho uma composteira em casa. E, tipo, em questão de resíduo, é meio complicado em casa porque você tem que conviver com, tipo, com os pais, com o irmão, e eles têm ideias diferentes. Então, tipo, mesmo com compostagem, eu uso o saco de plástico, porque minha mãe não me deixa, tipo, colocar no lixo e, tipo, ir despejando, sabe? Ela sempre quer um saquinho ali no lixo. Então, é um saco sempre essa questão de plástico em casa. Sempre que ela vai no mercado, ela pega 1000 sacolinhas de plástico, sabe? Mesmo que a gente tenha a sacola para pegar, assim, sabe? Nossa coisa que armazena os plásticos já tá, tipo, lotada. Ela não quer, ela é resistente, assim. Eu veio com uma ideia nova, ela... Já te polda.
Voltou! Mas É, Lu, acho que então, é. Foi mal, é que a gente tava falando de compostagem. A Luana entrou aqui com o assunto de compostagem. Mas pode falar, Gabi. desculpa, porque chegou uma notificação aqui, eu fui tirar a notificação e acabei clicando sem querer e saiu da conversa. Falei, putz, grila. Senhor. Mas tá tudo certo. Fica tranquilo. Então tá bom, então tá bom. Tu lembra da pergunta? Então, eu fiquei tão nervoso que eu acabei esquecendo, mas envolvia alguma coisa da página. Ah, sobre a publicação da página. Isso, sobre questão de conteúdo. Você, tipo, foca na questão da redução de plástico, até porque o nome da página é assim. Mas, geralmente, você acaba tratando outros assuntos de forma igualitária ou você foca na questão do plástico mesmo, assim. Talvez seja o principal problema mesmo. Então, Mayumi, eu, como amante do jornalismo, eu gosto de falar sobre tudo, inclusive política, que é um assunto que, minha nossa, né? Dá uma briga. Então, eu evito falar, por exemplo, sobre política na página. Evito mesmo, porque senão dá um bafafá. Essa semana, por conta da quarentena, eu quis interagir com os seguidores da SOS. Toda noite, meia-noite ou 1h da manhã, né? Pensa, tava a 1000, né? 1h da manhã o cara tava acordadão ainda. E eu colocava lá alguma pergunta pra pessoa refletir, sabe? Ah, sei lá, o que... Agora eu não lembro de nenhuma, né? Agora falando aqui a gente acaba esquecendo, né? Mas enfim, esses dias foi uma coisa, por exemplo... Ah, no dia da mentira. No dia da mentira eu coloquei assim: o que é verdade que poderia ser mentira? E muita gente colocou Bolsonaro presidente. Então pensa, pensa na guerra que isso deu. Eu não queria falar sobre política, mas o povo acabou metendo política numa coisa que não tinha nada a ver. Então, putz, grilo. Aí começou uma guerra lá, né? O que gosta do Bolsonaro, o que não gosta do Bolsonaro. Então a minha intenção não é essa. Eu não gosto de discussão, não gosto. Eu gosto de um diálogo, adoro conversar, desde que haja respeito. Eu até falei para um seguidor lá, né? Olha, se começar com esse desrespeito ou ficar zoando, né, alguém, simplesmente pelo fato de não gostar do presidente ou gostar do presidente, então eu vou preferir que não comente, né? Mas eu adoro falar sobre tudo. E quando eu tento mudar um pouquinho o foco, acaba acontecendo isso. Eu falei, não, deixa quieto. Mas se tu pode reparar que sobre o Covid, né, sobre o coronavírus, eu também fiz bastante publicação, porque eu acredito que é um assunto que a gente precisa ter atenção nesse momento, né? Eu acredito que todo mundo deve pelo menos parar um pouquinho e falar sobre isso e de alguma maneira conscientizar. Porque muita gente acaba tendo informações erradas também. Em tempo de fake news, né? A gente precisa levar a informação certa, a conscientização certa. E é isso. A minha intenção é sempre conscientizar. E nesse tempo eu me vi no direito de também estar falando sobre coronavírus. Mas vamos dizer assim que 99% das publicações são sobre o plástico. Mas no meu perfil pessoal, eu falo de tudo, sobre televisão, política, série, qualquer coisa. Aí, galera, mais um perfil pra vocês seguirem, então. Que é a galera que gosta de ir mais a fundo, mais vezes extremos, tem aí. Pô, Eu ia te perguntar agora. Agora a gente entra naquele assunto que tava te comentando lá no Insta. Eu espero que tenha dado tempo para você pensar. Que é sobre a questão da divisão de gêneros quando a gente pensa em questão de preservação. Que a gente estava sim. conversando com a Lívia do Transições Ecológicas. Eu não sei se você conhece. Ah, só para avisar, gente. A gente tem 10 minutos antes da tela fechar. Então eu vou remandar quando a tela fechar. Eu vou avisar. Eu vou mandar o link para vocês e a gente só entra de novo, tá bom? Mas então, eu tava falando sobre a questão, tipo, da divisão de gêneros. E a gente tava conversando com a Lívia anteontem. Foi anteontem. E ali, tipo, eu perguntei pra Lívia, tipo, se ela tinha essa mesma visão que eu tinha ou se eu tava ficando louca, porque o que aparenta mesmo é que, tipo, as meninas se preocupam, as mulheres, no geral, se preocupam mais, ou são mais engajadas na questão de preservação ambiental do que os homens. E aí ela comentou uma história muito engraçada de uma cliente dela, que, tipo, ela queria mudar a buchinha, né, de lavar louça, porque aquela lá é de plástico puro. Ela queria mudar por uma bucha vegetal e ela foi até a loja comprar, tipo, comprou a bucha vegetal e o marido dela, de birra, comprou uma bucha de plástico só pra ele usar. E aí tá lá, a bucha vegetal dela, 100% ecológica, e a dele. Então, tipo, quando os caras colocam esse empecilho assim, né? E aí eu queria saber, assim, sua opinião. Se você puder uns dados da página também, se puder compartilhar com a gente, ia ser muito legal. Sim, olha, esse é um assunto muito interessante, muito mesmo.
Um belo dia, né? Eu adoro número, adoro estatística, sou apaixonado por isso, adoro uma pesquisa, alguma coisa do tipo. E um belo dia me deu na telha, né? Poxa, eu tenho que ver os números da página, né? Quem são os seguidores, da onde são. Como eu disse, a maioria é de São Paulo, Rio de Janeiro. E lá na página também, o Instagram, ele disponibiliza também o gênero. E eu fiquei chocado. O dia que eu fui olhar, né? E até hoje mantém a mesma porcentagem. Sempre oscila entre 75% e 80%. Atualmente, 78% são mulheres, são seguidoras. E 22% são homens. Então, se a gente para pensar, a cada 10, 8 são mulheres. É muita gente, é muita mulher. E o outro dado, se tu me permite falar, Mayumi, desses 22% dos homens, posso dizer com certeza que metade deles são homossexuais. Então, é uma coisa que, tipo, eu não consigo compreender. Não tô falando mal dos heterossexuais, nem um pouco, né? Não tô falando mal. É só um dado, uma realidade que tá lá. E eu fiquei, querendo ou não, me chamou a atenção, né? Me chama muita atenção. E você acha que essa onda, assim, eu não vou dizer uma onda, porque acho que ainda falta bastante, falta a gente avançar muito nessa questão de engajamento, pra gente mudar algum número mesmo, mas você acha que possivelmente, mais futuro, assim, a gente venha a ter mais homens engajados no quesito? Que uma questão até legal que a Clariane, ou Clariana, eu nunca lembro se é Clariana, foi mal, Clary, que ela levantou quando a gente estava fazendo essa discussão é que talvez exatamente pela política brasileira colocar majoritariamente homens no poder, né? Deve ser por isso talvez que a gente tenha tantas leis assim brandas com relação à questão ambiental, né? E aí, tipo, é um negócio que a gente não pensava no momento. E aí eu queria saber se você acha que esse cenário pode vir a mudar, sabe? Olha, Mayumi, pensando nisso, é uma coisa que você tem razão, né? Essa discussão é bem interessante. A maioria são homens que estão na política, no geral. Infelizmente, as mulheres não têm como é que eu posso te dizer? Tanto destaque na política. Isso é muito triste. E quando nós tivemos uma presidente no governo, ela também foi impedida. Isso deixou uma coisa muito triste na história do Brasil, na verdade. Fiquei muito chateado por conta disso, né? Mas, enfim, não entrando na política agora, né? Mas falando em relação a isso, eu acredito, Mayumi, que, querendo ou não, vai chegar uma hora que a gente vai ser obrigado. A gente, no momento, está tendo a oportunidade de aprender e se conscientizar pelo amor. Mas vai chegar um momento que a gente vai ter que se conscientizar pela dor mesmo, não vai ter opção. Ou a gente vai ter que ser consciente, ou não vai ter para onde ir, ou a gente se afunda mais ainda, entende? Porque os dados para os próximos anos são assustadores, e isso que me motivou a criar o SOS também. Por exemplo, um que me chama a atenção, que é muito batido, a gente que está sempre nesse ambiente fala, que até 2050 os estudos dizem que vai ter mais plásticos do que peixes nos oceanos. Então, pensa, é um dado assustador. Já pensou ter mais plástico do que peixe nos oceanos? Então, daqui a 30 anos, Mayumi, pensa, né? Então, a gente ainda vai estar novo, gente. Eu vou ter meus 54 anos ainda, né? Então, pensa, a gente vai estar aqui, a gente vai poder presenciar muita coisa ruim. Então, depende da gente se conscientizar por amor ainda, mas eu acredito que futuramente a gente vai ter que se conscientizar pela dor. E a ONU, ela está já estabelecendo metas que vão forçar as grandes marcas também a mudarem seus rótulos, seus produtos, enfim, como eles embalam, né? Porque senão a gente vai ter essas consequências cada vez maiores, né? Os números de uso de plástico só crescem, não diminui nem mantém, ele só cresce. Então é muito triste, né? Então o que a gente puder reduzir é melhor. Eu sei que você não queria falar sobre discussão de política, mas agora é uma discussão de modelos socioeconômicos. É uma dúvida que eu tenho, eu sempre fico me perguntando isso. Será que é possível a gente ter essa redução, essa conscientização assim, em massa? E eu sei que tipo, é um esforço da ONU e tudo mais, mas será que a gente consegue fazer isso tendo como modelo econômico vigente o capitalismo, que depende justamente desse uso e desuso para a gente conseguir gerar lucro, né? Consumismo. Então, aí é que mora o perigo, né? Então eu tenho minhas dúvidas também por conta disso, Mayumi. Infelizmente, o capitalismo, né,
ele tem esse lado mal dele, que tipo, é consumismo atrás de consumismo. As coisas estão cada vez mais descartáveis. Então, é um problema muito sério. É um problema muito sério. Realmente, eu vou ficar... O que eu posso te dizer é que eu tô bem chateado por conta dessa realidade. Bem chateado. E fazer uma pergunta. Agora a gente vai passar para a questão do corona. E aí eu queria saber, assim... Oi? A Giovana tinha comentado uma pergunta, não? Sim, foi mal, Giovana, eu não tinha visto. Me interrompe, mulher. Liga o microfone e começa a falar, que senão eu não percebo, foi mal. Vamos ver se ela aparece aí. Oi, tá escutando? Oi, tô sim. Então, há um tempo atrás, né, os mercados começaram a parar de usar sacolinhas, voltou, né? E eles estavam vendendo aquelas sacolas plásticas maiores que são reutilizáveis, dá pra gente ir várias vezes no mercado com elas. E uma questão que eu queria saber é se os mercados começassem a cobrar pela sacolinha plástica, que eles dão, assim, por cada sacola plástica, e as pessoas começassem a ver que compensava muito mais você comprar a sacola reutilizável do que a plástica várias vezes, as pessoas parariam de consumir essas sacolas plásticas e o mercado pararia de fabricar essas sacolas e já seria uma grande ajuda para o pessoal, sabe? Essa questão do plástico. Você acha que isso seria eficaz de cobrar por essas sacolas? Muito bom a tua análise e a tua visão, Giovana. Você é da onde mesmo, perdão? Oi? Sou de Cubatão. Cubatão é São Paulo, né? Isso. Então, lá no Rio de Janeiro, no final do ano passado, eles obrigaram, foi uma lei lá, onde obriga os mercados a venderem as sacolas plásticas por unidade. Para você ter uma ideia, custa 8 centavos cada uma. Mas isso já fez com que reduzisse o número de sacolas. Para você ter uma ideia, já caiu 50% o consumo de sacolinhas plásticas. Então, vamos dizer assim, que a cada 10 sacolinhas plásticas por segundo, agora são 5 por segundo, vamos dizer assim, caiu pela metade. Então, querendo ou não, já é um avanço, já é uma coisa muito positiva. E muitas pessoas passaram a usar a ecobag, como tu falou, a sacola reutilizável. Então, sim, é uma maneira muito bacana de estar fazendo com que as pessoas repensem, né? Porque, querendo ou não, é aquela história, né, Giovana? Se a pessoa sente no bolso, ela acaba, querendo ou não, se mexendo, né? Então, isso faz com que, por exemplo, tem gente que pega a sacolinha, reforça 2, 3 sacolas para que o produto não caia durante o caminho, porque a sacolinha plástica é muito frágil. Eu mesmo, quando usava a sacolinha plástica, já deixei cair muitos produtos pesados, né? Caindo pela rua de bicicleta, porque aqui na minha cidade as ruas são assim, né? Aquelas ruas maravilhosas, né? Então, de bicicleta acabava arrebentando. A gente coloca 2, 3 sacolas. Mas a partir do momento que é cobrado, realmente ajuda nisso daí, nessa diminuição. Vai fechar o chat? É isso? Falta menos de minuto. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vamos tentar reusar o mesmo link, eu só quero fazer um teste. Se não der certo, eu vou mandar outro para vocês, tá? Mas eu acho que ele vai fechar, tipo, em alguns segundos, então... Daqui a pouco. Testar aqui. No próximo bloco. Fechou? Até já. Até já.